Bom, meus irmãos, estamos então iniciando o estudo das obras de André Luiz, pelo primeiro livro, né, O Nosso Lar. Lembrando, pessoal, o seguinte: as obras de André Luiz são fantásticas porque elas nos trazem informações da vivência no plano espiritual, né? E eu sempre acho de bom tom nós fazemos a devida separação entre o que seja doutrina espírita e o que seja a visão dos irmãos espirituais diante das suas próprias experiências. E o tom desse estudo que nós vamos fazer é, sim, analisando a obra, mas sempre trazendo as reflexões do que a doutrina espírita nos revela, nos instrui, tá bom? Porque, assim como Kardec teve o cuidado de separar opiniões particulares, né, e não dar a essas opiniões particulares o corpo de doutrina, também devemos ter esse mesmo cuidado, né? Muitas das vezes os irmãos trazem a sua vivência, a sua percepção diante daquela situação que estão passando. E a doutrina, então, nos orienta, né? Muitas vezes com maior profundidade ou generalidade, e onde nós podemos fazer esse casamento, né, diante da informação que vamos ter contato. Tá bom? Então, é nessa temática que nós vamos tocar o estudo das obras de André Luiz. Então, já estamos no nosso horário. Elaine, vamos então lá à leitura do nosso primeiro item aí da obra, Novo Amigo. Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Ok, só um minuto. Então, até aqui, nós estamos ouvindo aí de Emmanuel, né? Um exemplo daquilo que acabamos de estudar lá no Livro dos Espíritos. A questão das escolhas, a necessidade das experiências e a vitória diante das experiências, né? Ou o fracasso diante das experiências. Então, ele está mostrando exatamente isso aqui. O homem, a personalidade, o CPF do André Luiz, enquanto encarnado, né, que tinha outro nome, né, os equívocos que esta personalidade viveu, as consequências desses equívocos percebidos no plano espiritual e a mudança de consciência que aconteceu no próprio plano espiritual, né? Então, veja aqui, né, ele mesmo fala aqui, né, que ele fala: André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Então, ele precisava dessa experiência, né, consequência das escolhas que fez, mas que durante esse despertar do plano espiritual, da consciência, ele pôde já, no plano espiritual, mudar de intenções. Mudar de intenções. A nova reencarnação que ele terá, né, após esse período do plano espiritual, dirá se essas novas intenções vão se concretizar em atitudes. É aquilo que nós estávamos acabando de falar aqui, né? Uma coisa é a gente entender que precisa mudar, até mesmo se convencer de que tem que mudar. Mas diante da experiência da mudança, pode ser que a gente ainda precise de mais tempo ou de mais conhecimento, né? Ok. Fica livre, tá, pessoal, para fazer as perguntas igualzinho como a gente estuda lá no Livro dos Espíritos.
teve uma fala, teve uma. Opa, vamos lá, me explica aqui, eu pensei isso, entendi aquilo. E os comentários, eu e o Valdemir vamos tocar aqui juntos, tá? Vamos em frente. Mauro, Oi. Só ratificando aqui, antes do Pedro, o que você estava falando, por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento do verdadeiro amor. E Kardec trata disso quando não coloca o nome dos médiuns nas perguntas ou nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele usou o anonimato para não endeusar ninguém. Exatamente o que Emmanuel está colocando aqui, ratificando Kardec. Retificar que ele não pode, mas ratificar ele pode. Diga, Pedro. lembrando também que o nome desse espírito não é André Luiz. A gente chama de André Luiz, mas não é Isso. André Luiz, né? Exatamente. O É um nome que ele codinome. adotou, né? Ele adotou esse nome por causa lá do Chico perguntou quem seria aquele espírito. Aí ele vendo lá o filho do Chico, acho, né? O irmão. O irmão, né? É. E aí o espírito falou: ó, meu nome é André Luiz. Isso aí. Seria isso. Tá, joia. Vamos adiante? Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Só um minutinho, Elaine, por favor. Aqui me lembra a situação do próprio Kardec, do Hippolyte Leon Rivail, que deixou de ser Hippolyte para ser Allan Kardec. Quem é André Luiz? Não sei. Ele deixou o nome, deixou o cargo, deixou tudo para ser um novo nome, uma pessoa totalmente desconhecida, anônima, porque o que me interessa aqui não é o nome do André Luiz, ou não era o nome do Hippolyte Leon. O que interessa é a obra, é a doutrina. E por isso, mais uma vez, Kardec, né, Emmanuel, concordando ou ratificando a posição de Kardec, repetindo a situação de Kardec. Esse ponto é muito relevante, pessoal, porque a gente precisa entender, de fato, esse comportamento desses espíritos em relação à exposição. No caso de Kardec, ele não queria que o seu nome, que já era muito respeitado na França à época, fosse dado maior valia do que o conteúdo da obra. Então, quando ele assume o codinome de Allan Kardec, ninguém conhecia esse Allan Kardec. Então, foram buscar o que a obra trazia. E a obra ganhou peso em função do seu conteúdo. No caso do André Luiz, se ele tivesse revelado quem ele era de fato, isso poderia trazer muita complicação, até mesmo para o próprio médium, como aconteceu lá com Humberto de Campos, né, com relação à família, querendo espoliar, porque se era dele, a família teria que ter direito, né? E aí, então, ele adota o codinome de Irmão X, abandona o nome, Humberto de Campos, para não trazer problema, né? Então, veja o cuidado que os espíritos têm. E, diante do mesmo fato, propósitos diferentes, né? Mas sempre em função de algo maior, né? Ou seja, a diminuirmos, né, para que a obra cresça. Vamos adiante. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside os esforços dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados
nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente. Aqui, Elaine, me permite Aham. mais um comentário. Eu achei interessante essa fala do Emmanuel, que ele se coloca, entretanto, dia muito desejamos, porque nós sabemos que ele, o Emmanuel, era um mentor do Chico Xavier e mentor de toda a obra. Então, segundo alguns estudiosos, o Emmanuel foi que coordenou todo esse trabalho de psicografia. Então, todo mundo que veio escrever pelo Chico veio convidado pelo Emmanuel. Então, o próprio Humberto de Campos foi convidado pelo Emmanuel. O André Luiz foi convidado pelo Emmanuel. Segundo alguns autores, alguns estudiosos, o André Luiz é o Carlos Chagas. Segundo aí o Haroldo Dutra e outros que estudam doutrina espírita, é o Carlos Chagas. Então, trazer o Carlos Chagas e colocar o nome do Carlos Chagas seria uma temeridade, digamos assim. Então, por isso esse anonimato e por isso essa coordenação importante do Emmanuel para todo esse trabalho de psicografia do Chico Xavier. Inclusive, Valdemir, há um bom tempo atrás, em vez de dizerem que era Carlos Chagas, alguns diziam que era Oswaldo Cruz. Então, quer dizer, a gente não sabe quem é realmente. Eu estou repetindo aqui palavras do Haroldo, que eu também não tenho certeza, claro, ninguém tem certeza. A palavra do Haroldo Dutra que afirma, né, que ele é o Carlos Chagas. Mas que ele disfarçou até essa reencarnação para não ser identificado. Tanto é que o do Carlos Chagas não teve a família que o André Luiz demonstra lá. Isso já foi de uma outra reencarnação do André. Ele juntou duas reencarnações para colocar essa história aí e confundir todo mundo para ninguém o identificasse, para que ninguém pudesse identificá-lo. Isso aí. Vamos em frente? Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Os trabalhadores. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Só um minuto. Esse trecho ele é muito importante, né? Porque aqui Emmanuel me chamando a atenção, né? Então ele diz assim, ó, não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, veja como essa fala aqui do Emmanuel fala diretamente a todos nós. Muitas das vezes a gente acha que é grande coisa porque as pessoas nos consideram. Mas o importante não é que o que as pessoas pensam, deixem de pensar de nós. É o que nós estamos efetivamente fazendo. Seja isso conhecido ou não.
O importante é o nosso estado de espírito voltado a esse propósito do bem. Mesmo que sejamos anônimos, né? Não é isto que importa. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção, né? Com relação a esse desprendimento, quebrando esse nosso egoísmo, essa vaidade, né? Que muitas das vezes a gente coloca em primeiro plano e esquece de ser humilde, né? Nas nossas próprias potencialidades. Eu também destaquei aqui, Mauro, uma frase: é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando por nossa vez no serviço do bem. Eu me lembrei do Salmo 82, quando Jesus repete, né, dizendo que nós somos deuses. Ou, não está escrito, vós sois deuses? Então, seus potenciais são infinitos. De novo, eu gosto muito de ir comparando com o texto de Kardec, com o original de Kardec. De novo, ele está indo buscar uma referência lá no Velho Testamento, lá nos Salmos, e repetindo uma fala de Kardec também. Então, é importante esse destaque de nos vermos como seres potenciais, infinitos no bem. Diga, Angélica. Eu destaquei aí, quando ele fala, todo leitor precisa analisar o que lê. É tão comum uma pessoa ler, pegar aquilo, tomar como verdade também, ou então passar por cima, né? E ele mesmo alerta para a gente analisar, não cair assim, né, em dúvidas. Se tiver dúvida, perguntar, pesquisar, para você ter certeza daquilo que você está aprendendo. Verdade. O próprio Kardec chama essa atenção também, né? Até mesmo lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai falar sobre a questão das comunicações, ele fala exatamente sobre isso, né? Não importa quem assina, já começa daí, né? Não importa quem assina, o que importa é a mensagem. E a mensagem precisa ser estudada, analisada, criticada, para que a gente não aceite uma falsa ideia, né? Então, isso é muito importante. Então, veja que todo conhecimento que se constrói sobre essas bases, ele é sólido, ele resiste ao tempo, ele resiste não vou dizer ataques, né? Mas aos impactos da razão, né? Então, isso é muito importante. Argumento, né? Oi? Você pode ter os argumentos, você tem os argumentos, né, para Sim, discutir. sim. Porque você compreendeu aquilo. É muito diferente, pessoal. Quando você lê uma coisa, você pode até reter a informação, mas diante de uma discussão, você não sabe sustentar ou evoluir com argumentações aquilo, porque você, de fato, não absorveu nem compreendeu. Você só leu e reteve uma informação. Compreender é mais que isso, né? Aquilo se incorpora como um patrimônio intelectual seu e ele se desenvolve pelos seus próprios conhecimentos adicionados àquele novo que chegou. Quando a gente não tem isso, a gente fica ali mastigando mingau, né? Quando alguém nos pergunta alguma coisa que está fora daquilo que eu li e retive, porque eu não desenvolvi um entendimento sobre aquilo. Então é muito importante, sim, estudar as obras e não ler as obras. Tem uma diferença gigante. Vamos adiante? Por isso que é importante o estudo em grupo, né? Porque nós trocamos opiniões. Então, cada um coloca aqui sua percepção. Eu entendi assim, eu vi assim. E depois cada um tira tira a média, digamos assim, né? Mas cada um de nós tem uma opinião que soma às outras. Os velhos judeus, né? Os velhos hebreus, né? Eles têm, para interpretar a Torá, eles têm 70 interpretações diferentes. Então, são os 70 anciães, que interpretam, cada um, sua maneira. É a maneira da gente entender também aqui. E a Angélica tem razão. Nós precisamos analisar o texto, né? A interpretar o texto, né? Como a gente aprende na escola. Interpretação, pelo menos aprendia, né? Agora não sei mais. Mas interpretação de texto. Você lia um texto, o que o autor dizia, o que ele pensou, qual é a ideia, qual é a mensagem principal.
Essa é a ideia da análise de um texto evangélico ou de qualquer texto que estudemos. Não só que leiamos, mas principalmente que estudemos. Vamos em frente? O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Ok, só um minuto. Então, aqui é importante, né? Claro que Emmanuel está falando, trazendo essas figuras aqui como escalas, né? Não como algo estrutural, né? Então ele fala aqui, ó, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos, olha aí, ó, onde é que surge o céu, o purgatório e os abismos infernais? Na Inferno. consciência. Tá? Então ele diz aqui, ó, então, que nos coloca face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano e que submeteu o próprio coração. Então, veja bem, não vamos menosprezar, porque estaremos o quê? Estacionados nesse processo até que a gente valorize e consiga, por meios próprios, darmos um passo de qualidade rumo ao progresso. Né? E ele diz, qual é o preço se nós menosprezarmos? Está aqui, ó. Terrível engano, né? Ou seja, né? A gente submete o coração, não o coração órgão, o coração em termos de sentimento, né? Como consequência das ações equivocadas que escolhemos realizar. De novo, voltamos aqui ao que estudamos hoje, lá no Livro dos Espíritos, quanto à questão da fatalidade, né? Ou seja, as experiências que vão direcionar cada existência, elas estão circunscritas, mas a finalização, os resultados não estão pré-determinados. Então, nós precisamos, sim, sob o peso das consequências infelizes, darmos, em algum momento das nossas vidas, atenção a esse processo, né, de melhoria, de construção, de conhecimento, de valores, para que nós possamos ascender espiritualmente. Diga, Carlos. Era só uma observação. Por duas vezes, ele fala para o homem não se descuidar. Ele fala lá atrás Uhum. que nas novidades não deve o homem descurar de si mesmo. E aqui, de novo, ele fala para não se descuidar das necessidades próprias no lugar que ocupa a vontade do Senhor. Aí ele vem em seguida esse parágrafo que você leu aí, arrematando que quem se descuida, o que acontece aí, onde fica É isso aí. estacionado aí. Então, essa observação que você fez, ela é oportuna mesmo. Por quê? A gente se deixa seduzir, né? A gente se deixa seduzir pelo mundo, né? Então, aquilo que Jesus falou, né? Eu venci o mundo, né? Mas nós, muitas das vezes, somos vencidos pelo mundo.
né? Pelas seduções, né? Pelas facilidades, pelas coisas que nos entorpecem os objetivos mais nobres. Então, por isso que tem que chamar atenção realmente, né? Nós não podemos nos descuidar, porque o descuido nos leva à queda, nos leva ao prejuízo daquilo que lutamos tanto, né, para dar um passinho de qualidade, e um descuido pode nos atrapalhar a conquista, né? É verdade, precisamos estar sempre atentos. Somos vencidos por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Tudo bem? Vamos lá. Oi, meu amor, fala. Valéria, cuidado com o seu áudio, tá? Por favor. Vamos, Carlos. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Tá aí. Então, ele faz aqui a separação, e eu acho muito justa, não trazendo para o Espiritismo a panaceia das virtudes, né? Porque eu também sou dessa opinião. Mais vale a nossa religiosidade do que qualquer outra religião. Porque a religiosidade é como eu me conecto com o divino. Não importa como eu o compreenda, né? Mas desde que eu o perceba, desde que eu o reconheça e possa agir na minha vida em consonância a essa proposta, está ótimo, né? Porque se fosse diferente disso, que seríamos nós, né? Em relação às outras propostas filosóficas, né? Como ficaríamos? Será que todas estariam erradas e só uma estaria correta? Não. Então, quando ele traz aqui, né, sim, o Espiritismo nos revelou muita coisa importante, né, como ciência, nos explicou muitas coisas relevantes, como filosofia, e abre as portas para essa reconexão do homem com o ser celestial. Abre a porta, não traz uma proposta pronta. Deixa a cada um a construção dessa medida de relação com Deus, com o divino, do nome que a pessoa quiser dar. Então, quando ele fala isso aqui, né, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo. Olha como ele já abarcou aí, né, uma outra grande gama de outros pensamentos, né, que não são exclusivamente doutrinários, mas que guardam a relação da vida espiritual, né, dessa continuidade, mas muito mais de espiritualidade. Então, é isso, de fato, que a gente precisa acender, né? Fazer vivo nos nossos pensamentos. Diga, Wagner. Wagner? Está sem áudio. Não. Agora sim, fala aí. Espera aí. Oi, tá escutando bem? Sim, agora sim. Deixa eu ver se eu botando o fone aqui, só um instantinho. E agora? Piorou. Nesse último parágrafo, eu achei interessante que ele fala aqui assim, não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. É a famosa frase, né? É estar no mundo sem ser do mundo, né? É você aproveitar a experiência da Terra, a experiência da reencarnação, mas sem deixar de observar o que Jesus, né? O que a doutrina geral, ela nos dá como verdade.
Então, o estar no mundo, vivenciar as coisas materiais, não é o ruim, não é o... Mas como a gente está usando e como a gente está observando essas coisas materiais. Então, eu achei muito interessante, né, essa questão que me lembrou dessa famosa frase, né? É estar no mundo sem ser do mundo. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Vamos agora à mensagem de André Luiz. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Ok, só um minuto. Então, veja que ele traz aqui uma visão poética, né? Ele é um poeta, né? É, uma visão poética da orientação maior da doutrina espírita, que é o quê? O nosso progresso espiritual. Kardec, os espíritos trazem, né, na codificação, e Kardec organiza nas obras exatamente esse conceito. Vamos vivendo experiências, vamos acumulando experiências, como ele fala aqui, conhecimentos aqui e ali. Esse aqui e ali é em cada nova encarnação, em cada oportunidade de contato, né? Não só com conhecimento enquanto ciência, mas também o conhecimento que trocamos uns com os outros, né? E vamos nesse processo de depuração constante, nos aproximando cada vez mais, como ele chama aqui, desse oceano eterno de sabedoria. Né? Eterno de sabedoria também é outra palavra muito acertada, né? Porque esse conhecimento não vai terminar nunca. Nós estaremos sempre aprendendo algo novo, algo que vai complementar um conhecimento já pré-existente, e assim vamos nessa busca infinita, né, pelo conhecimento e também, consequentemente, pelo nosso aprimoramento moral, né? Então, também achei uma fala muito, apesar de poética, mas perfeitamente alinhada com a mensagem da doutrina espírita. Eu também gostei muito da metáfora do rio. Achei muito interessante essa metáfora do rio, né? Caminhando e se avolumando, e crescendo, e aprendendo, e purificando, né? É exatamente o que acontece conosco. Exato. Vamos adiante? Diga, Ronald. No caso do André Luiz, o que ele fala, né? Essa metáfora que ele faz com o rio aqui. O conhecimento que ele adquiriu como encarnado, como médico, certamente o ajudou na espiritualidade lá no seu aperfeiçoamento, né? Nem tanto. Nem tanto, né? Da medicina pura e simplesmente? Não, da medicina não, mas o... Porque a gente vai ver aqui ao longo da obra, a gente vai ver exatamente essa percepção que ele vai descobrir de que aquele status que ele achava que tinha, que ele se colocava, né, como médico, conhecedor de ciência e tudo mais, não serviu nem lá para as câmaras de retificação. Porque ele não sabia fazer a devida associação desse conhecimento ao processo que acontecia no plano espiritual. Foi um novo conhecimento, uma nova abordagem. Claro que o conhecimento da ciência, da medicina especificamente, o ajudou ao longo do processo nas observações que ele vai ter no processo de intervenção do mundo espiritual com o mundo físico. A gente vai ver isso lá na frente. Mas, de início, não trouxe benefício, não. Vocês vão ver isso aí. Eu lembro que no livro dos Mensageiros, né, que é mostrado a ele como é que funciona, né? Mas aí já lá na frente, né? Aí já lá na frente. Pois é. É que eu li esse livro do Nosso Lar já tem muitos anos, eu já não lembro muita coisa, entendeu? Lá no capítulo 1, ele vai responder essa pergunta no capítulo 1. Logo no primeiro capítulo, ele vai responder essa questão sua aí e dizer que faltou muito do aspecto religioso, principalmente. Não da religião, mas da religiosidade. Ele levou a filosofia, levou a ciência
e não levou a moralidade. Não levou o conhecimento da religiosidade, da moralidade. É o que vai fazer muita falta para ele lá. Mas lá, isso é spoiler, né? Isso é lá do capítulo 1. Daqui a pouco a gente chega Tá lá. bom. Eu vou segurar a minha ansiedade. Obrigado. Nada. Vamos adiante. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ok, outro princípio fundamental que a doutrina espírita nos traz. Ou seja, a morte não vai nos transformar em algo diferente do que somos. É o que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Então, se nós, de fato, diante desse conhecimento, objetivamos uma condição mais feliz, que a gente possa trabalhar no campo que nós levaremos e que, de fato, fará diferença onde quer que estejamos, que é o conhecimento e a transformação moral. Esses são os ingredientes ou os utensílios que levaremos conosco aonde quer que estejamos. Então, como ele diz aqui, né? Permutar a roupa física não decide o problema fundamental da iluminação. Posso trocar quantas vezes for. Se eu não trabalhar a questão do ser, não vou mudar, né, a minha fortuna, né, a minha vitória. Como a troca de vestido, aí ele faz a comparação, né, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Posso ter uma roupa caríssima e ser uma pessoa miserável. Posso ter uma roupa farrapos e ser uma pessoa extremamente digna, né? Então é exatamente isso que ele está nos dizendo aqui. Vamos em frente. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É isso aí, só E um o minuto. Então, aqui ele já... Claro que quando ele escreve o nosso lar, gente, temos que entender que ele não chegou lá no nosso lar, agora eu vou começar a escrever. Não. Ele começou a escrever depois de já ter essa visão diferenciada que ele descreve aqui. Né, pessoal? Então, vamos botar isso na linha do tempo. Então, quando ele já tem esse despertar de consciência, ele então faz, inteligente como é, né? Não podemos tirar a virtude do companheiro, né? Inteligente que ele era. Talvez usasse mal essa inteligência até por ignorância mesmo das questões espirituais, né? Tudo mais. Ele dava valor, muita importância a outras coisas, que ele passou a não dar mais e a valorizar aquilo que ele não valorizava. Então, isso fez com que ele tivesse uma nova consciência diante das coisas. E é o que ele está descrevendo aqui. Então, ele faz, né, essa trajetória, né, dizendo lá, né, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. N, infinitas, até alcançarmos a condição, né, ideal, né, que para cada um, a sua condição ideal. Beleza?
Vamos adiante. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso. Interessante isso, né? É. Os cultos, os doutos em doutrina, mas analfabetos em termos espirituais, no qual ele se coloca. Uhum. Lá depois, a gente vai ver um pouco lá na frente, ele se colocando nessa posição de analfabeto espiritual. Culto, ele achava em filosofia, em ciência, em medicina, mas analfabeto em termos espirituais. Vamos adiante. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Ok. Muito interessante esse prefácio, né? É um reconhecimento dele mesmo diante da trajetória, da luta, né? E do extenso caminho que ele reconhece que precisa ainda caminhar, trilhar, né? Mas demonstra que é possível. É possível. Por isso que quando a gente fala, né, rádio, já falamos da rádio, já falamos de algumas palestras e tudo mais, André Luiz é um espírito de terceira ordem, mas que despertou para o adiantamento da própria alma. Então, isso demonstra que todos nós podemos alcançar isso. É uma questão de escolha, Vontade. despertamento. Oi? Vontade. Vontade, exato. Aplicar isso, né, para um verdadeiro uma verdadeira nova trajetória, né, que vamos escolher trilhar. Então, ele, durante todas as obras que nós vamos estudar aqui, vocês vão ver que muitas coisas é do conhecimento do espírito, que ele traz, né, como bagagem de conhecimento, né, e tal, e muita coisa ainda é da fragilidade desse mesmo espírito diante das novidades que ele vai se esforçando ali por conquistar. Então, isso demonstra a honestidade, ou seja, a vontade de fato de ser um homem novo, né? Esquecer antigos hábitos e antigos pensamentos que o atrapalharam bastante, e a adoção de novos. E a gente vai ver ao longo da descrição, né, de cada obra os tropeços, né? Aquela questão dele próprio, né? Está se reconhecendo ainda aquém do que ele já se achava em condições. É um caminho muito interessante. Diga, Wagner.
Wagner e seu som. Diga, Pedro, que o Wagner está com problema no som. O fone aqui é ruim. Então, Lembrando que quando a gente fala no que o André Luiz é um espírito de terceira ordem, né? A gente lembrando que entre a terceira ordem e a segunda ordem, por exemplo, existem vários níveis, né? Então ele pode, apesar de nós sermos um espírito de terceira ordem, mas ele pode ter adquirido uma consciência um tanto quanto maior do que a nossa, né? Em função do seu esforço, da sua inteligência, das suas observações, né? Da sua conscientização do valor espiritual. Mesmo ele sendo terceira ordem, não é demérito para o irmão. Ele, mesmo sendo terceira ordem, ele está acima, né, de muitos de nós pelo seu esforço, pela sua dedicação. ok. Diga, Pedrão. Mauro, eu não sei se eu vou dar um spoiler também, né? Mas nos personagens da série André Luiz, ele conta as experiências de outros espíritos. Esses espíritos que ele se refere, vamos dizer assim, teria autorização do espírito para narrar, assim como ele narrou a sua própria experiência? Ele teria autorização do espírito que passou pela experiência para narrar essas experiências? É claro que sim, né, Pedro? Porque isso tudo foi organizado. Isso foi tudo organizado. As mensagens foram elaboradas no plano espiritual e depois trazidas para cá, sob a coordenação de Emmanuel. Então, nada foi assim, hoje eu vou lá falar com o Chico, vou escrever uma coisa que está na minha cabeça. Não é assim que funciona. As obras, estou falando, as correias espirituais eram diferentes. As cartas que o Chico escrevia particularmente para as pessoas tinham uma outra conotação. As obras, elas tinham esse crivo, né, que passava lá pelo Emmanuel antes de chegar, de fato, à psicografia. Então, com certeza, esses casos descritos, e até mesmo os nomes, alguns ocultos, alguns revelados, eles passaram, sim, por essa autorização, com certeza. É até a questão de respeito, né? Claro. Tudo bem? Perfeito. Vamos em frente, pessoal? Vamos lá. Nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Só um minuto. Desde Aqui é outra relação que nós temos com o que a doutrina nos fala, que o conhecimento doutrinário nos ajuda muito quando do retorno à vida espiritual. Por ele ser esvaziado desse tipo de conhecimento, ele não sabia se situar. Ele sabia que tinha morrido, mas não sabia em que situação nova ele se encontrava. Olha como o conhecimento nos ajuda. E o conhecimento... Perdido no tempo e no espaço, né? Exatamente. Como ele fala, perdido E no ele tempo fala, e no espaço. e ele fala aqui, né? Eu sabia que ele já não estava mais vivo, não contava entre o mundo dos vivos, né? Mas eu continuava respirando. Agora, como é essa respiração? Ele ainda buscava a relação com o corpo, né? Então veja como é. Como ele ainda era, nesse momento aqui, um espírito muito materializado, o perispírito dele retratava esse tipo de construção, né? Então ele se olhava, se via como nós estamos olhando aqui as nossas mãos, nossos dedos, né? O corpo parecia idêntico, mas sabemos que o perispírito não tem pulmão, não tem coração, não tem rim, né? Mas ele percebia aquilo porque ele estava ainda impregnado muito fortemente das impressões
dessa última encarnação, né, que ele está descrevendo aqui. Tudo bem? Vamos adiante. Inclusive, né, Mauro? Ele usa o termo encarnado. Quer dizer, ele já tinha realmente se inteirado da questão da espiritualidade, Isso, da isso. questão do espírito, né? É, Muito importante isso. usando até os conceitos, né, as palavras adequadas, né? Veja É. como aquilo que nós comentamos antes, como houve ajustes na forma de se expressar, ou por ele próprio, que já tinha, então, né, desenvolvido esse conhecimento, ou daqueles que estavam orientando para melhor adequar as falas, né? Vamos adiante. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Ok, só um minuto. Então, ele aqui está descrevendo a própria situação dele, né? Então, ele se olhava, estava vendo lá o cabelo de um jeito, o coração aos saltos, né? O medo, né? Então, veja como ele está descrevendo o seu estado no plano espiritual. Primeiro porque, gente, ele morreu, teve uma morte meio que súbita, né? Passou muito mal, foi para o hospital e lá desencarnou. O que ele, enquanto espírito, estava pensando nesse momento? Será que ele estava lá tranquilo? Ah, beleza, estou aqui tranquilo, estou passando mal, pode ser que eu morra, vou lá, vou. Não. Ele estava ali relutando, lutando pela vida, né? Sobressaltado das consequências que aquilo poderia levá-lo. Então, isso já fazia com que o pensamento dele estivesse perturbado. Ele chega, então, no plano espiritual, desperta numa situação, como ele está descrevendo aqui, extremamente complicada, desconhecida, e que ele não sabe se situar. Outro problema que nos levaria qualquer um de nós aqui a estar num estado de sobressalto. Ele está num plano, como ele descreve aqui, né, com pouca luminosidade, meio sombrio. Por quê? Porque está numa faixa de concentração de pensamentos perturbadores, muito próximo da crosta, sob a influência dos pensamentos da crosta, né? Estou em companhias de irmãos tão ou mais sofredores que ele. Então, eles que estão na mesma condição espiritual se percebem. E cada um vivendo o seu drama faz com que quem esteja ao lado possa percebê-los desta maneira. Então, não existe monstro na espiritualidade. Existem espíritos tão perturbados que alteram sua forma perispiritual a ponto de ela ficar disforme ou numa aparência aterrorizante, até para ele próprio. Então, ele está descrevendo aqui as percepções que ele está tendo nesta faixa vibratória em que ele desperta no plano espiritual. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Como nós vimos lá anteriormente, o nosso umbral é consequência dos nossos pensamentos, das nossas aquisições, né?
Que a consciência vai projetar, acabamos de ler, né? Vai projetar o nosso céu, o nosso purgatório ou as nossas regiões infernais. A consciência. Então, ele está num grupo de irmãos espirituais cuja consciência está, então, fazendo com que esse contexto todo possa ser compartilhado, né, em um contexto de sofrimento, de angústias comuns, cada um vivendo o seu drama, porém num espaço comum de dor e sofrimento. Tudo bem? Ficou claro isso aí, pessoal? Vamos adiante. E aí, Mauro, só para lembrar, lá no Livro dos Espíritos também, quando Kardec pergunta se o conhecimento nos ajudará Sim. quando chegarmos lá. Esse conhecimento é importantíssimo, não é fundamental, né? Porque o importante é a moral. Mas o conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui, nos informando, é exatamente isso. Me lembro lá do Pádua, né, na quarta-feira, ele sempre brinca lá. Espírita não precisa ir para o umbral. E se for, já sabe como sair. Então, é um arrependimento, é uma mudança de sentimento, uma mudança de comportamento, mudança de atitude. É capaz. Foi o que ele fez, só que ele esperou 8 anos para passar nessa situação. Ou sofreu durante 8 anos. 8 anos do nosso tempo aqui, né? A gente imagina 8 anos de sofrimento, o que seja. É por isso que ele fala que um dia é um século. Ele começa falando aqui, né? Um dia é um século, como ele diz aqui. Ele fala lá no início. É aqui. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Então, depende, né? Imagina 8 anos de sofrimento, é 8 séculos. Então, conhecimento é importante. É claro que a moralidade, o trabalho, a caridade é fundamental, é essencial, mas o conhecimento, com toda certeza, também é um elemento que pode nos ajudar muito ao chegarmos do outro lado. Não vamos chegar nesse pardacento que ele fala aqui, né? Nesses locais escuros, esquisitos, estranhos. Já sabemos onde estamos, pelo menos, e já sabemos o que resulta aquilo, senão o pensamento de todo mundo que está reunido ali. Ok, diga, Ronald. Só metaforicamente, não, Rodney. Nós já iremos para lá com colete. Tá? Vamos parar aqui, pessoal. A gente não tem pressa de avançar, né? Uhum. Então, anotem aí, por favor. Vamos parar aqui no parágrafo. E a estranha viagem prosseguia. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, dos trabalhos de hoje. Já fizemos lá no Livro dos Espíritos, mas não custa nos despedirmos com uma prece. É sempre bem-vinda. Então, meus irmãos, vamos agradecer a oportunidade, a escolha que estamos fazendo de buscarmos conhecimento, para que esse conhecimento nos ajude em nossas trajetórias, em nossas escolhas, que foi o objeto central dos nossos estudos desta noite. Deixando em nossas mãos a responsabilidade de tudo aquilo que fazemos e que possamos sempre objetivar o nosso bem-estar espiritual, conduzidos pelas nossas escolhas, onde quer que estejamos, sendo sempre a primeira opção o exercício do bem e da fraternidade. Obrigado a Jesus por esse espaço, pelas companhias, e que possamos resistir nessa jornada em busca do conhecimento e na transformação íntima de cada um de nós. Guarda-nos na tua paz, Senhor, que possamos ter uma semana feliz contigo e com os teus, a nos conduzir em nossa jornada. Obrigado a Jesus, despede-nos em paz, graças a Deus. Mauro,